Caros irmãos e irmãs, paz e bem, hoje terça-feira, dia 14 de dezembro. Hoje a igreja celebra São João da Cruz, presbítero e doutor. Pois bem, valeria a pena dizer algumas coisas sobre São João da Cruz, inclusive sobre a espiritualidade dele, citar algumas frases. Vale a pena você que está me ouvindo ir à internet e fazer uma bela pesquisa sobre São João da Cruz, tá bom? O evangelho para hoje é Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, lhe disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, para quem escutou o evangelho de ontem, pôde acompanhar a nossa meditação, pode perceber que há uma querela aqui entre Jesus, e os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, certo? E Jesus diz palavras muito severas para esses homens, Ele fala através de parábolas para poder conseguir tentar entrar no coração deles. É interessante que certa vez um teólogo disse uma coisa que eu achei fantástica, que mesmo esses homens que não queriam acolher Jesus, mesmo esses homens que o perseguiam, Jesus amava estes homens, amava todas as pessoas. E Jesus não queria fazer confronto com eles, queria a salvação deles, queria que eles abrissem a cabeça e o coração. Jesus não os tinha como inimigos, pelo contrário, tinha como gente que estava enganada e que precisava ser salva de si mesmo, dos seus enganos, das suas loucuras, daquilo que aquela religiosidade esquisita plantou no coração deles. Então Jesus queria libertá-los, essa é a verdade. E Jesus conta a parábola de 2 filhos, Essa parábola é colocada para esses sacerdotes e anciãos do povo, que se acham muito sábios, mas não aceitam o Messias, que entendem tudo de religião, mas não entendem nada de prática de fé. Entendem tudo de religião, mas não entendem nada de espiritualidade. 2 filhos. O primeiro o pai pergunta, Ele diz: vai trabalhar na vinha? Ele pede ao filho. O filho diz: eu não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. Quem é esse filho? Esse filho, Jesus conclui o texto dizendo: são os publicanos, as prostitutas, aquelas pessoas que não queriam entrar na dinâmica do reino de Deus, porque achavam que estavam muito bem na vida de pecado que estavam vivendo. Mas, a um certo momento, voltaram atrás. Por isso Jesus diz: cuidado, porque os publicanos e as prostitutas entrarão antes que vocês no reino de Deus, porque eles voltaram atrás na ideia deles. E vocês não, vocês continuam com o coração duro. Então, cuidado. Este segundo filho do texto, que também não queria ir, os 2 não queriam ir, mas ele procura ser simpático ao pai. E engana o pai: sim, senhor, eu vou, claro que eu vou, mas no final das contas não foi. Então o primeiro filho que disse não foi, e o segundo que disse sim, não foi. Jesus está se referindo a estes homens que eram especialistas na religião, mas não conseguiam cumprir nada da religião. Saber mudar de ideia, sobretudo quando estamos errados, saber colocar nossas ideias em questão, saber escutar os outros, saber colocar em discussão as nossas crenças, isso é importante. Esses dias eu ouvi o Papa Francisco dizer uma coisa fantástica. Alguém disse: Santo Padre, eu tenho muitas dúvidas de
fé. E ele diz, ótimo, as dúvidas nos ajudam a aprofundar e a clarear a nossa fé. São Tomé não pode ser visto como um incrédulo, pode ser visto como alguém que nos ajudou até a clarear a nossa fé. A dúvida faz parte do processo de crescimento espiritual. Não podemos absolutizar os nossos gostos e as nossas vontades. Se nós formos fazer só o que tivermos vontade, nós não vamos a lugar nenhum. Veja que esse primeiro filho que respondeu, não quero, ele foi. E o outro absolutizou suas vontades e não foi. Já pensou se nós absolutizássemos as nossas vontades e vivêssemos movidos pelos nossos instintos, pelas nossas vontades? Nós viveríamos uma vida muito limitada. Por exemplo, o estudante. Poucos estudantes gostam realmente de estudar. Muitos estudam muito porque sabem que precisam estudar muito, sabem que precisam ser bons profissionais, né? O gosto pelo estudo é uma coisa que vai se criando aos poucos. Absolutizar os próprios gostos é um erro. Então, foi o que aconteceu com este filho que disse sim, querendo enganar o pai, mas não foi. Quer dizer, teoricamente era o melhor filho, mas na prática não foi. Era rígido demais no cumprimento da lei, mas não conseguia amar. Essa rigidez pode tornar o mundo ao redor muito duro e sem espontaneidade. Quando Jesus diz para esses homens que as prostitutas entraram antes que eles no céu, estes homens ficam furiosos. E notem que o contexto dessa discussão já é um contexto tenso, porque Jesus tinha acabado de expulsar os vendilhões do templo, tinha acabado de dar uma orientação sobre como o templo, que era a casa de Deus, tornou-se um covil de ladrões e um lugar de negócios. Então veja que a discussão é uma discussão que já vem um pouco acalorada. Devemos, disse Jesus a estes homens, mudar de ideia, ter a capacidade de mudar de ideia quando estamos errados. O que seria dos matrimônios se o casal, os dois, dissessem, eu não mudo de ideia, minha ideia é essa e acabou-se. O casamento terminaria rápido. O que seria das amizades, o que seria da vida, do ambiente de trabalho, se cada um quisesse ter razão e dissesse, eu não movo 1 centímetro da minha opinião. Amados irmãos e irmãs, Jesus quer que o nosso coração esteja à altura de escutar a sua palavra e de vencer vontades e instintos. Não fazer só o que temos vontade, fazer as coisas que são belas e que são necessárias. A nossa vontade de fazer o bem pode não chegar nunca. Por isso, às vezes alguém diz, padre, eu só vou à missa quando eu tenho vontade. Então você vai muito pouco, né? Porque nem todo mundo tem vontade de ir à missa. Ou o estudante que diz assim, só estudo quando eu tenho vontade. Pronto, já disse tudo, né? Esse estudo é muito pouco. Porque nós fazemos as coisas não só porque temos vontade. Eu acordo cedo todo dia, estou num processo de emagrecimento, fazendo acompanhamento médico e tal, para reduzir as taxas e tudo. E todos os dias acordo cedo para caminhar. Não é porque eu quero ou gosto, porque não, é porque é necessário, né? E termino a nossa reflexão de hoje com uma passagem da vida de São Francisco. Ele ia passando, encontrou o leproso no caminho e a sua vontade, é claro, foi de passar adiante. Mas ele pensou, parou o cavalo, desceu, abraçou o leproso e beijou o leproso. E a partir daquele momento, ele mudou totalmente o modo de comportar-se diante dos leprosos e de acolher os leprosos. Então hoje nós somos convidados a vencer as nossas vontades, a vencer os nossos impulsos, a vencer os nossos caprichos e acolher a vontade de Deus em nossa vida. Desejo a todos um dia repleto de graça e de alegria e que o místico São João da Cruz, celebrado hoje, possa nos ajudar a entrar na mística do Evangelho. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem.